É importante também você entender como foi o processo de canonização, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Os critérios que eles utilizavam para fazer, para validar, para deixar como uma obra inspirada por Deus. A palavra cânon, termo grego que significa literalmente cana, junco, foi aplicada às escrituras sagradas com o sentido de uma coleção de livros oficialmente aceitos pela Igreja. Esse termo foi utilizado porque, assim como a cana servia como instrumento de medição nos tempos antigos e tinha o sentido de linha de medida, regra, padrão, modelo ou norma, o cânon estava relacionado a um padrão através do qual é possível medir e avaliar. Assim sendo, quando diz que um livro é canônico, afirma-se que ele passou por uma série de testes, ou seja, que ele foi analisado criteriosamente, a fim de que se certificasse de que se trata de um livro inspirado por Deus e que, portanto, é portador da plena autoridade divina. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, aceitos como divinamente inspirados pela comunidade judaica, não são frutos de uma mera aceitação, mas de um longo processo canônico. Ou seja, cada livro, para ser aceito como autêntico, deveria receber um parecer decisivo por parte da liderança cristã. Para esse parecer, era necessário que os livros passassem por 5 testes. São eles: autoridade profética, confiabilidade, dinamismo e aceitabilidade. A junção dos livros genuínos em um único bloco não foi uma tarefa das mais fáceis, por 3 principais motivos. Primeiro, porque havia muitos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que se intitulavam Genuína Palavra de Deus. Segundo, porque existiam textos que, a despeito de sua autenticidade, eram postos em dúvida por alas específicas da liderança judaica e cristã. Terceiro, porque havia pressões internas, indagações sobre quais livros deveriam ser lidos e considerados sagrados, e externas, perseguições e consequente destruição dos livros. Esses elementos, somados a outros de menor importância, fizeram com que a organização do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, demorasse por séculos, encerrando-se somente quando o último livro demonstrou seu valor para ser reconhecido como genuíno, isto é, canônico. É importante ressaltar que a confiança na veracidade desse cânon repousa em 2 princípios primordiais: o princípio espiritual e o princípio histórico. O princípio espiritual refere-se ao credo no Espírito Santo, que inegavelmente não só capacitou os escritores sagrados na composição de suas obras e presidiu a formação de cada um dos livros sagrados, como também responsabilizou-se pela seleção e incorporação destes à coleção canônica. Em segundo lugar, temos o princípio histórico, onde verifica-se toda uma série de procedimentos adotados pela Igreja no sentido de obter a plena certeza de que os livros que entrariam para o cânon sagrado seriam exatamente aqueles escritos pelos verdadeiros patriarcas, profetas e discípulos de Cristo, ou seja, aqueles textos que de fato eram genuínos e que, em virtude disso, não continham dúvidas quanto à sua veracidade histórica. Nesse sentido, ciências como a geografia e a arqueologia têm sido de grande valia na composição da historicidade e comprovação dos textos da Bíblia Sagrada. Deixando de lado alguns pormenores pertinentes ao desenvolvimento do cânon no Antigo Testamento, que é um assunto apropriado para um estudo mais avançado, vamos verificar algumas informações mais gerais sobre esse assunto. Em primeiro lugar, é digno de nota o fato de que o desenvolvimento do cânon como um todo foi um processo muito demorado. Fala-se aqui em nada menos que 2000 anos entre o primeiro e o último livro a ser incluído nessa fascinante coleção. Em segundo lugar,
Nenhum dos autores sagrados tinha a mínima noção de que seus escritos fariam parte de um todo, que comporiam o livro mais excelente de toda a história universal, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Entretanto, lendo suas páginas e tendo em mente essas informações, é impossível não nos maravilharmos diante da perfeita coesão de pensamentos. É como se todos os escritores sagrados do Antigo e do Novo Testamento estivessem sentados em uma única sala e trocando informações e experiências uns com os outros. A rigor, quando o assunto é o desenvolvimento do cânon no Antigo Testamento, ficamos ainda mais espantados com a perfeita exatidão do processo. Afinal de contas, a distância existente entre a composição e a aceitação dos livros, ou melhor, o espaço de tempo entre a escrita e a incorporação de um livro a outro no cânon, é maior que aquele empregado nos textos do Novo Testamento. Quando falamos em cânon no Novo Testamento, não podemos nos esquecer que o processo de inclusão dos 27 livros foi relativamente diferente daquele ocorrido com os livros do Antigo Testamento. Podemos citar como diferença marcante o fato de que, uma vez definido quais livros eram verdadeiramente canônicos, isto é, autênticos, nenhuma dúvida era levantada sobre sua veracidade, o que não ocorreu com alguns livros do Antigo Testamento. Ademais, à medida que os livros eram escritos e as cartas eram enviadas e circulavam entre as comunidades cristãs do primeiro século, os próprios cristãos se encarregavam de reproduzi-los, copiá-los e preservá-los, agrupando-os em volumes. Entretanto, ainda que a coleção definitiva, como temos hoje, tenha demorado séculos para ficar pronta, havia entre a igreja primitiva aqueles que haviam participado de muitos dos acontecimentos públicos da vida de Cristo, e esses tornaram-se testemunhas oculares. Enquanto o cânon do Novo Testamento não chega ao seu desfecho final, e isso aconteceu em 397 d.C., por ocasião do Concílio de Cartago, na África, o labor das testemunhas oculares tornou-se fundamental, como critério mediante o qual os textos alcançaram seu reconhecimento e legitimidade.